Rapaz, eu vou ser sincero, se você quer dar uma boa risada, esse manhwa é perfeito. O nosso protagonista tinha acabado de entrar numa dungeon e ele escolheu logo um personagem bárbaro, musculoso, porém burro. E quando ele chegou lá, infelizmente, o miserável já pisou numa armadilha e foi ferido letalmente. Ele então não poderia gritar, porque senão os goblins apareceriam em grande quantidade e matariam ele, se contendo ao máximo, e agora tendo que sair daquela armadilha miserável. A dor era tanta que ele chegou até se ajoelhar no chão e se contendo, mas mal sabia ele que já tinha um goblin na espreita esperando a armadilha ser ativada. Ele mesmo com muita dor abriu aquilo e começou a tirar as garras da sua perna. O goblin começou a sentir o cheiro de sangue e esperando o momento certo para atacar. Ele então abriu a boca, mas não podia gritar de jeito nenhum, avançando lentamente com aquela perna toda machucada. E o problema é que ele estava perdendo muito sangue, mesmo assim estava com seu escudo esperando ativamente pelo ataque de um goblin. Ele continuou andando, mas atrás dele vinha o goblin. É claro que mesmo com aquela escuridão ele conseguiu perceber que estava sendo seguido, porém não sabia quando seria atacado, decidindo então fingir que estava desmaiado. O goblin achou muito suspeito, mas decidiu se aproximar para dar uma facada e acabar logo com o inimigo. Porém, quando ele se aproximou, o bárbaro já estava de olho nele há muito tempo. E antes disso tudo aconteceu, o nosso protagonista era um carinha que sempre ficava doente, e ele estava no hospital quando descobriu esse jogo maravilhoso, que não é tão maravilhoso assim, decidindo então escolher a aptidão de bárbaro. Ele tentou jogar esse jogo por muito tempo, saindo até mesmo do hospital, mas continuando a jogar ele por cerca de 20 anos. O maluco era viciado demais, e ele sempre morria naquele jogo, de várias formas possíveis. Ele tinha até tentado trocar a aptidão, mas nada adiantava. Ele se dava bem melhor como um bárbaro, quando de repente ele chegou na fase final e o jogo perguntou se ele tinha certeza que queria entrar, e ele decidiu que sim, só que o mal entendido foi que ele não leu que ele seria enviado para dentro do jogo. Já chegou recebendo saudações do grande Lorde Bárbaro, gritando se todos estavam preparados para poder dominar a dungeon. Ele então achou aquilo muito estranho, já que o corpo dele estava musculoso. Mesmo assim, o cara entrou na vibe e ficou quietinho na dele, sem entender nada. O Bárbaro começou a gritar, dizendo que eles tinham uma missão para dominar a dungeon, e todos gritaram em uma só voz que sim, mas infelizmente ele tinha entrado como esse tal de mercenário porque ele escolheu essa aptidão. Ele se remoía por dentro perguntando como raios isso estava acontecendo. Alguém do lado dele gritou a mesma coisa, não entendendo o que estava acontecendo, e agora ele tinha certeza de uma coisa: ele estava dentro do jogo e aquilo era real, mas estranhamente tinha alguém do lado dele que estava agindo da mesma forma, parecendo que ele não era o único que tinha sido teletransportado para dentro do jogo. Ele estava quase chorando de medo, e ainda por cima alguém apareceu perguntando quem tinha abrido a boca. Nosso protagonista manteve a postura e disse que não foi ele. O outro maluco começou a se tremer perguntando se aquele era o jogo da dungeon que ele jogava. O bárbaro disse que aquele era um demônio e tinha entrado no corpo de um dos bárbaros, pegando a sua espada e já cortando o pescoço do maluco. O bárbaro mais velho disse que era inaceitável esses demônios que vinham de outro mundo para poder dominar o deles. Foi aí que o nosso protagonista entendeu que poderia ter sido ele. Ainda bem que ele ficou de bico calado. Infelizmente, se alguém descobrisse que seu corpo tinha sido dominado por um tipo de demônio, você basicamente era morto. Não tinha outra história, era morto na hora. Aquele ancião já começou a chamar todos pelo nome, avisando que deveriam vir e pegar uma arma do seu gosto. Mas é claro que chegou na vez do nosso protagonista, ele não sabia que era o nome dele. O maluco ficou gritando 2 vezes. Muitos já tinham ido na frente, mas ninguém tinha ido quando chamou esse nome, então provavelmente era ele. Agora ele só podia dar um passo na frente e aceitar que o seu nome era esse. Depois de ter sido chamado pela segunda vez, ele já se movimentou e aceitou que ele iria receber um novo nome. Quando ele chegou lá na frente, a pressão dele era muito, já que ele poderia morrer por um simples erro como esse. O jogo nem tinha dado o nome dele. O maluco começou a gritar e a rir, dizendo que ele era filho de Jandel, chamado Bjorn. Agora o que ele precisava fazer era escolher uma nova arma, e de acordo com o planejamento que ele jogou no jogo durante há 20 anos, ele escolheu uma espada e um escudo, dizendo que esse era o seu nome e que agora essa era a combinação de armas favorita dele. O bárbaro ancião começou a olhar com um pouco de desconfiança, mas não tinha jeito, era a escolha do jovem rapaz, era a melhor decisão que ele poderia tomar. E agora,
a sincronização dele, pelo menos no PC do lado de fora, estava completa. Antigamente ele tinha escolhido jogar com esse personagem com o espadão, mas é claro que ele vivia morrendo, e teve várias tentativas em empunhadura dupla, marreta, mangual, mas mesmo experimentando armas diferentes e testando todas elas, tudo era dentro da meta de um berserker. A sua gameplay não era muito estável, já que ele mal sobrevivia a todas as suas batalhas, e um dia ele pensou nisso, já que um bárbaro precisava ser usado como um dealer. Bárbaros eram uma raça com alta vitalidade e força, embora não fossem tão bons como tanques quanto os anões, ainda tinham base para ser um. Ele realmente não gostava de fazer isso, já que esse método de combate requer muito treino, mas seria uma pena desperdiçar toda a pesquisa e esforço que ele fez. Agora era só entrar na batalha. Os bárbaros estavam decidindo que iriam para a cidade, na intenção de entrar no labirinto. O bárbaro-chefe mandou todos ficarem em suas posições e começarem a correr diretamente para o lugar. O nosso protagonista foi junto, gritando como um mongol, e ainda por cima tinha umas mulheres que também eram bárbaras. Que doideira! Mas a questão é que algo estava interessante e nenhum deles sabia para onde estava correndo. Eles começaram a correr em várias direções, mas não chegaram a lugar nenhum. E infelizmente os bárbaros eram burros. Deixaram de seguir o líder e começaram a seguir a Ainá. Ela começou a gritar que deveriam focar, já que ela iria liderar todos, mas parecia que ela não sabia a direção também. Depois de um certo tempo ela já ficou perdida. O nosso protagonista ficou pensando em como poderia ajudar sem chamar a atenção demais, já que a Ainá agora estava sendo um fracasso como liderança. Aqueles perdedores realmente não tinham cérebro nenhum, tendo uma brilhante ideia, se aproximando dela e dizendo que ele era Bjorn, filho de Jandel, avisando que só precisavam seguir outros aventureiros vestidos bonitinhos e agora eles poderiam chegar lá. Ela então disse que iria tentar, e graças a isso eles conseguiram achar o caminho para o labirinto, mas o nosso protagonista não ganhou honra nenhuma. Chegando lá, o labirinto era um bagulho roxo que ficava brilhando, e agora eles podiam entrar naquela dimensão e conseguir bastante recompensa. Ao entrar no labirinto, era a decisão mais perigosa, mas honestamente, ele achava que ninguém perceberia se ele deixasse o grupo agora, já que ele esteve doente a sua vida toda, e como ele era só uma pessoa normal que não tinha nenhuma experiência em bater em alguém com os punhos, ele era alguém que não poderia lutar contra monstros e vencer. E um dos sistemas malignos do jogo da Dungeon é que todos os cidadãos precisavam pagar taxas a partir dos 20 anos de idade, ou eram executados se não conseguissem. Ele então precisaria de um emprego normal. Entrar no labirinto e lutar contra monstros seria a melhor opção, ou trabalhar em lugares como bares da vila. O problema é que ele era um bárbaro, e um bárbaro não era contratado, todos achavam que eram selvagens, e nesse jogo um bárbaro não pode fazer nenhum trabalho normal. Por causa disso, sua classe é a única que recebe uma arma assim que começa no jogo, e se esse não fosse o caso, ele não teria que enfrentar monstros, já que faltava 10 minutos para a entrada da dungeon fechar. Esse era o maior problema, e que o labirinto só abria uma vez por mês, e se ele não entrasse dessa vez, ele iria precisar dar um jeito de sobreviver naquele lugar por um mês sem dinheiro ou comida. A Ainá se aproximou dele, dizendo que os outros guerreiros já tinham entrado no labirinto, eles eram os únicos que restavam, avisando que faltava 5 minutos e agora eles tinham que entrar definitivamente, já que o portal estava ficando menor, avisando que ela deveria entrar primeiro, já que ele ia logo atrás dela. Ela disse certo e antes disso começou a agradecer pela ajuda há pouco tempo atrás. Ele disse que ela não precisava agradecer, mas ela tinha uma pergunta: o que ela precisava fazer para se tornar sábia como ele, já que ela nunca viu um bárbaro tão esperto como ele antes. Ela queria ser assim, já que normalmente a inteligência deles é 0. Ele pensou que ela precisava nascer de novo e deu uma resposta meio tosca, dizendo que ela precisava pensar antes de agir. Ela agradeceu pelo conselho e certificaria que iria retribuir a ajuda se ela voltasse do labirinto, decidindo então que iria entrar. Mas o nosso Podinha pensava que no jogo os bárbaros eram pessoas que não conheciam o medo, eles não pareciam nada diferente na vida real, e então gritou a Ainá perguntando se ela também estava com medo de morrer. Ela disse que isso era algo natural, e sim, ela estava com medo de morrer, mas ela nasceu como uma guerreira e iria morrer se não lutasse, era o mesmo para ele. Ele disse que sim, e agora eles decidiram entrar, avisando que a batalha ia ser muito boa. Ele também era um bárbaro e começou a correr em direção, já que ele estava com medo, mas o labirinto estaria fechado em breve. Ele não tinha realmente outra escolha, sobrando só um espacinho para ele entrar. Mas infelizmente, quando ele
ele chegou lá, ele foi separado de todas as pessoas e já foi direto para outro lugar que estava muito escuro e suspeito. Depois do que tinha acontecido, ele ficou com a perna ferida e o Goblin vinha caminhando atrás esperando a derradeira morte dele. Ele continuou andando e deixando um grande rastro de sangue para trás. Quando então conseguiu ver que tinha um Goblin, logo já começou a andar um pouquinho mais rápido com a perna machucada e já se jogou no chão, fingindo que estava morto. O Goblin de início estava achando muito suspeito aquilo, mas aparentemente ele estava quase morrendo, só faltava finalizar. Mas quando ele se aproximou, o nosso protagonista já preparou para dar um socaço naquele Goblin, mas infelizmente ele acabou errando o soco. Percebendo então que ele estava muito longe, aquele Goblin já começou a sorrir, mas ele já esticou a mão dele, já que o seu corpo estava se movendo sozinho, na intenção assassina, pegando aquele Goblin e jogando ele no chão, pensando que ele era forte. E aquele corpo era diferente do seu corpo doente que passou a vida inteira no hospital e começou a socar aquele Goblin, chamando ele de lixo. E ele socou com muita vontade mesmo, esmagando a cabeça do bichinho, não sobrou nada, meu parceiro, só sangue no corpo dele. E aquele bicho foi espancado brutalmente até a morte. Ele até pegou uma pedra para poder finalizar, estourando a cabeça do bicho. E ele derrotou um Goblin, ganhando 1 de XP. Matadinho do bichinho, rapaz, sofreu, hein? E é claro que depois disso, ele já estava vendo que a recompensa era boa, já que o corpo dele desapareceu e deixou uma joia. Aquilo era a moeda que era usada na Dungeon Stone, um cristal mágico de classificação 9, e o seu valor era de um pedaço de pão. Ele estava triste, mas foi isso que ele ganhou por passar por toda aquela porcaria. Agora ele tinha que sair daquele lugar, já que era um mundo onde os labirintos e monstros existiam. Monstros mortos deixariam itens para trás e sumiriam, e na cidade lá de fora existiam cenários familiares e outras raças que viviam juntas. Então, com certeza, o mundo dentro do jogo que ele conhecia, mas a questão é que ele nunca iria confundir a realidade pensando que aquilo era um jogo, já que toda a dor que ele estava sentindo era muito real. Depois de um tempo, ele começou a se arrastejar, mas mesmo com tanta dor, ele recebia notificações dizendo que ele ainda estava sangrando. Ele pensava como raios ele poderia resolver o problema daquela perna quebrada, como se ele tivesse uma solução mágica, mas o resultado de esquecer a dignidade humana não foi legal. A perna dele já estava basicamente roxa e sem sangue. Como ele não estava usando a perna machucada, não estava mais doendo, mas também não conseguia se mover tão rápido, recebendo um aviso que restava pelo menos 5% da vitalidade do personagem. Era realmente um momento de desespero, e se ele não se cuidasse, com certeza ele iria morrer. Ele começou até a ver um cara parecido com ele mesmo, pensando que ninguém ajudaria ele mesmo, e achando que ele era uma piada. Por que de alguém ajudar um bárbaro à beira da morte numa dungeon? Foi aí que ele começou a perceber que ele estava lascado mesmo, já que provavelmente o seu fim era certo. Mas mesmo assim ele continuou rastejando, mesmo com 4% de vida. O garoto já avistou um pessoal, e era um herói, dizendo que tinha um bárbaro morrendo ali, mas eles não queriam ajudar e o miserável estava só com 2% de vida. Eles até mesmo tinham uma sacerdotisa, e então perguntaram como um novato tinha chegado ali tão rápido e antes dele, mas ele só pedia por ajuda. Ele então queria a informação que o nosso protagonista tinha, perguntando se a sacerdotisa queria curar aquele homem, mas ela se recusava de todas as formas. E o cara começou a pensar enquanto o nosso plotinha tinha 2% de vida, perguntando se alguém tinha uma poção para emprestar. E então alguém surgiu com uma poção vermelha, e ele explicou que como não eram poderes divinos, poderia doer um pouquinho. E foi o que aconteceu, jogou na perna do nosso plotinha e a dor que ele estava sentindo era muito, mas estava se recuperando, se perguntando que porcaria é aquela, mas parecia que seu corpo estava mais derretendo, e foi por isso que eles não permitiam que usasse a poção no meio de uma batalha, já que doía pra caramba. Depois disso, ele estava com o pé completamente curado, e realmente ele achou que fosse morrer, mas o soldado perguntou como raios ele, sendo um novato, chegou ali antes de todos eles. Ele disse que se conhecesse uma passagem secreta, ele gostaria de comprar a informação, e esse era o objetivo dele desde o começo, mas o nosso plotinha disse que não sabia. Assim que ele pisou no labirinto, ele estava ali. Ele tinha lido sobre isso, já que devido a uma estabilidade dimensional, ouviu dizer que você poderia cair nos arredores da escuridão às vezes, embora a probabilidade fosse quase impossível. Uma a cada 100 anos acontecia, e ele já deu esse azar gigantesco. Agora a questão é que eles estavam com um grupo poderoso, tinha um mago, uma sacerdotisa naquele grupo, significa
significava que eram ao menos de nível intermediário ou alto. E é logo na primeira viagem que ele passou por algo que ele nunca viram antes. E a história é realmente interessante. Eles passaram observando ele como se fosse um lixo, já que ele era um novato e não se importava com o valor da poção também. Ele decidiu pegar o seu escudo, sabendo que o tempo gasto no labirinto era precioso como ouro. Era um milagre ter perdido tempo com ele. Para começar, ele deveria estar feliz por ter sobrevivido, decidindo então que agora ele não seria mais um alvo nojento dos goblins. O pessoal começou a seguir o rastro do sangue dele, pensando que aquele cara era sortudo ou azarado porque ele passou por aquilo desde o começo, e debochando que nem mesmo queria usar uma poção naquele mão fechada. A sacerdotisa, porém, não usou porque era proibido usar em bárbaros, e se não fosse pelos regulamentos, ela teria curado ele. Eles perceberam que eles estavam andando há bastante tempo, se perguntando quando que o rastro daquele bárbaro iria parar, já que eles precisariam voltar naquele lugar se eles continuassem andando tanto assim. Porém, o sinistro foi que eles conseguiram chegar no segundo nível da dungeon, encontrando a passagem. Infelizmente, o bárbaro vai ter que voltar tudo de novo, já que ele tinha sido teletransportado para a saída do primeiro andar. Agora, a questão é que eles viram onde o bárbaro tinha se machucado, e foi no início. Ele basicamente andou por cerca de 15 quilômetros se arrastando. Aquilo era realmente loucura. Quanto tempo que aquele cara deve ter demorado para chegar lá? Eles não faziam ideia, mas basicamente eram uns 15 quilômetros. Ele se arrastou durante a escuridão toda. Aquilo parecia loucura, mas ele não queria morrer mesmo, se perguntando se aquele cara era humano. Mas se lembraram que antes da conversa mesmo iniciar, ele tinha mostrado um cristal mágico, e mesmo depois de se arrastar por todo aquele tempo, ele não tinha esquecido do item de troca dele para poder negociar, já que ele não teria mais nada para trocar. Ele realmente retirava o que ele disse. Aquele bárbaro não era idiota, ele só não teve muita sorte. Depois disso, o bárbaro já começou a entrar em várias brigas, lutando contra os goblins, já que ele continuou correndo atrás deles para ter dinheiro, e eles continuavam vindo mesmo assim, e ele ficou nervoso no início, mas assim que recuperou a sua visão, os goblins não eram mais a ameaça. Mesmo assim, as armadilhas foram colocadas aleatoriamente pelo chão, idiotas pelo menos cobriam com terra ou algo do tipo. Ele conseguia ver facilmente agora. Um goblin já veio por trás, mas já deu uma escudada e matou o bichinho com facilidade. O único problema era que ele estava com muita fome, e ele tinha certeza que o chefe adjunto tinha dado um pouco de comida para ele. Porém, quando ele pegou a comida dele, infelizmente a bolsa estava rasgada, e o que tinha sobrado era somente um pão. Uma comida que era para 7 dias e garantia 5 já tinham sido completamente desperdiçados. Ele achava que iria comer apenas o mínimo possível para poder sobreviver, porque era um pão duro e desidratado, era tão gostoso mesmo assim. Quando ele usava saliva para derreter, era simplesmente doce. Ele estava ficando realmente era com sede, se perguntando onde ele iria conseguir água, e na dungeon tinha um sistema de fome, e ele nunca precisou beber nada, mas sim comer, mas agora não era um jogo, e ele estava muito mais difícil do que o normal, era como se fosse outro mundo, algo similar que ele conhecia. E então, como o chefe não tinha dado água para ele, provavelmente tinha uma fonte dentro do labirinto, e ele sabia, começou a ouvir um som de água, porém encontrou uma pessoa, e esse cavaleiro estava olhando de um jeito estranho. Tirando o grupo do loirinho, ele foi o primeiro que ele encontrava, mas não havia conversa entre os aventureiros. O cara foi embora rapidamente sem nem se importar. Depois disso, ele começou a contar a quantidade que ele tinha, e era 41 joias, coletando várias. Agora ele poderia sobreviver, mas tinha outro problema. Ele estava muito cansado e tinha caçado tantos goblins, mas aquilo não era bom. Realmente ele precisava dormir agora. Existiam duas formas de poder dormir no labirinto. A primeira era deixar sua vida nas mãos de Deus e dormir, e a segunda era se tornar aliado, já pedindo para alguém se tornar aliado dele, mas quando ele encontrava outra pessoa, eles simplesmente ficavam com medo e fugiam, dizendo que já tinham membros necessários para o grupo. E isso aconteceu várias vezes, e enquanto ele estava andando por aí, coberto de sangue, ele pensou que seria rejeitado por todos eles, chamando eles de miseráveis e xingando muito. Quando então alguém apareceu atrás dele, perguntando se por acaso ele estava procurando por companheiros para passar a noite. O bárbaro perguntou o que ele tinha dito, já que esse cara era muito estranho. Ele começou a dizer que estava procurando por um companheiro para passar a noite, e pensou que ele seria capaz de conseguir dormir, já que parecia um bárbaro confiável e que era um alívio enorme, e que deveria ficar com ele, já que o seu nome era Hans. Ele
ele estava pensando que na verdade era um aliado noturno ou algo parecido, e ele disse que iria se aliar a ele, chamando-se Bjorn, filho de Jandel. A mão, depois que tocou, ele começou a falar muito estranho, dizendo que iria chamar ele só de Bjorn, já que era melhor ainda ter 3 companheiros noturnos, mas parecia perda de tempo continuar procurando por outro membro, com uma carinha muito estranha, perguntando se eles poderiam passar a noite só os dois, de um jeito bem lá ele. O Bárbaro ficou bem irritado, pensando que esse cara estava interessado em outra coisa, lá ele, e já tirou a mão rapidamente dele, decidindo que isso era muito estranho. Perguntando então se ele poderia ser o primeiro a dormir, o Bjorn concordou sem problema nenhum, avisando que ele poderia ser o primeiro. Depois disso, ele entregou um relógio, avisando que aquilo era chamado de relógio, já que os bárbaros eram burros, e avisando que quando aquele ponteiro chegasse ali, deveria acordar ele. Mal sabia que o miserável sabia ver a hora. Perguntou se ele entendia ou se precisava explicar de novo. Ele disse sim, parecendo certo. Tendo certeza então que a maioria das pessoas pensava assim sobre os bárbaros, pelo menos naquele jogo. Isso era muito ruim, certeza que iria chegar uma hora que ele iria acabar usando isso à sua vantagem. Porém, o cara continuou dormindo tranquilamente e parecia muito confortável. Nosso plotinha estava interessado no cobertor dele, perguntando se talvez ele emprestasse para ele poder dormir também. Ele estava quase se acabando de sono quando deu o horário dele acordar. Já acordou aquele cara dizendo que o Hans deveria se levantar, estava na hora dele vigiar. Os caras dormiam 2 horinhas e revezavam. Ele acordou perguntando se tinha acontecido alguma coisa e ele disse que não. E então agradeceu, já que ele deveria dormir também, já que ele acordaria ele depois de 2 horas. O nosso protagonista começou a achar estranho, já que de jeito nenhum ele dormiria agora. Como ele poderia confiar em alguém que acabou de conhecer? Ele então deitou e começou a fingir que estava roncando, igual um selvagem que teve um dia longo, e esperava que ele não percebesse que ele estava mentindo. Ele até se virou pensando que era fácil ver o que eles estavam pensando, já que eles assumiu que todos os bárbaros eram burros. Ele estranhamente ficou nessa posição por 2 horas, e ele não dormiu nem um pouco, e aquele miserável não tinha feito nada, ele se perguntando se deveria ter dormido logo ou o que ele fazia. Depois da vez daquele cara, ele continuou dormindo facilmente, com um completo estranho, como se fosse confiável, achando realmente que ele iria morrer de fadiga de sono. Ele não poderia dormir de jeito nenhum, quando de repente alguém gritou pelo nome dele, e era ele na frente dele dizendo que ele estava dormindo demais, e se tivesse acontecido alguma coisa poderia ter sido perigoso. Porém, ele pediu desculpas, mas ele disse tudo bem, já que felizmente nada aconteceu enquanto ele estava dormindo e deveria ficar tranquilo. Bjorn começou a achar estranho, já que normalmente as pessoas tratam muito mal quando você faz algo de errado. Ele até disse que se ele quisesse ele poderia dormir mais um pouco, que ele iria ficar de guarda, mas o cara disse que não, já que ele parecia cansado e ele poderia dormir no turno dele agora. Bjorn acabou dormindo um pouquinho, mas acordou rapidamente porque ouviu um movimento. Porém, em cima dele aquele cara já estava com um machado, dizendo que ele poderia dormir mais um pouco, que ele tinha acordado, mas já estava na intenção de massagar a cabeça do nosso protinha. Ele rapidamente conseguiu desviar daquele ataque. Ele ficou surpreso que ele conseguiu desviar mesmo estando tão cansado assim. Porém, o nosso Bjorn não era tão bobo, já se preparou e ficou muito irritado, já que agora a luta seria por sobrevivência. Ele também queria aquele saco de dormir pra ele. O cara começou a gritar dizendo que ele deveria esperar, mas ele já avançou e deu uma escudada na cara dele, deixando ele completamente cheio de sangue na boca. Agora a questão é que ele queria explicar a situação. Bjorn, porém, achou estranho, já que ele não morreu como um golpe diferente dos goblins, então ele talvez precisasse acertar mais um, e já acertou mais um escudo na cara dele, e o cara só caiu longe e ainda se mantinha vivo. O Bjorn, porém, pensou que teria que bater muito mais, enquanto o maluco tava com a cara toda amassada sem dente, pedindo desculpas, pedindo por favor para que pudesse viver, informando que o motivo que queria ele era só por causa de alguns cristais, mas por causa disso era muito pouco, então já tomou um chutão na cara. E depois daquele chute ele começou a dizer a verdade, avisando que ele escutava muito bem, e o equipamento dos bárbaros são de alta qualidade, e também ele venderia por um bom preço. Mas o nosso protinha começou a pisar nele com mais força
ainda, avisando que ele deveria ser mais honesto. E então, quando ele estava debaixo dos pés do nosso protinha, ele disse que era o coração dele. O nosso prota perguntou o quê? Mas ele disse que o coração dos bárbaros eram vendidos por preços exorbitantes e ouviu que eles estavam sendo usados como ingredientes para um novo encantamento. E ele tinha entendido tudo agora. Para aquele homem, ele era como um simples goblin e era difícil de se pegar, decidindo então que iria resolver. Ele era mais precioso o suficiente para correr o risco de uma grande recompensa. Ele perguntou por qual razão ele está fazendo isso agora, ao invés de quando estava dormindo no primeiro andar. Ele disse que era porque ele precisava dormir também, e ele não era cuidadoso, mas era apenas uma praga eficaz. Já que ele tinha dito tudo, poderia perdoar e deixar ele ir dessa vez, mas o Bjorn pensou que talvez não, já que não existia perdão, e provavelmente ele iria encontrar mais pessoas igual a ele, e eles diriam a mesma coisa, e com certeza iriam querer caçar ele de novo. O Bjorn disse que ele não poderia perdoá-lo todas as vezes. Ele gritou que não era como essas pessoas, e que não iria fazer de novo, e ainda por cima quando voltasse para a cidade iria dar tudo o que ele tinha, mas o nosso protinha pegou o escudo dizendo que não precisava, já que ele não iria se arrepender nunca mais, fazendo um banho de sangue e matando aquele cara rapidamente. E com isso ele matou a primeira pessoa e recebeu uma recompensa de mais um de mentalidade. Após isso ele equipou o martelo, todos os níveis dos itens aumentaram em 30 e o personagem equipou as botas de couro, que aumentavam a defesa, sem contar que agora ele também tinha encontrado especiarias e ainda tinha água e agora uma bússola para se localizar, sem contar que ele olhou pro relógio de bolso quando queria saber as horas e foi capaz de tratar os ferimentos com bandagens e algumas poções e matos que o cara tinha. Quando ele matou um homem, não pensou que a recompensa fosse tão boa assim. Agora ele diz que ele foi capaz de viver com um homem. Após isso já começou a entrar em mais batalhas contra goblins, porém com o ataque do seu martelo o goblin desaparecia rapidamente. Ele talvez devesse ter escolhido essa arma desde o começo, já que não sabia que ela era tão boa para a luta assim. E porque no corpo a corpo com o bárbaro as coisas mudavam. Os goblins já estavam querendo vir mais uma vez, mas ele achava que era o segundo dia que ele começou a caçar goblins em duplas. Eles estavam vindo com tudo, mas não adiantava nada. O nosso protinha amassava eles no chão com muita facilidade. E agora ele tinha mais joias. O problema é que ele ia acabar morrendo de cansaço, já que ele estava lutando com o goblin sem parar desde que ele tinha encontrado o Hans, aquele miserável. E ele não iria durar muito tempo e precisava dormir. Ele podia não ter um companheiro noturno, mas poderia ser melhor assim, já que uma maior chance de sobrevivência se ele fosse esfaqueado por um goblin, e decidiu dormir um pouco em pé. Ele acabou sendo esfaqueado por um goblin enquanto dormia, e ele não conseguiu notar ele se aproximando. Ele começou a xingar aquele miserável e deu um socaço na cara do goblin. O outro que viu o bichinho voando já ficou nervoso, avisando que o próximo deveria vir, e é claro que depois disso ele fez um massacre dos goblins. O outro até tentou fugir, mas é claro que ele deixou, porque ele estava com ferimento no peito, mas era um pouco menor. Se o goblin conseguisse alcançar ele ou pular um pouco mais alto, ele teria acertado a garganta dele e com certeza ele teria morrido. Ele então usou a poção que ele tinha encontrado daquele maluco que ele matou, e a dor continuava mesmo. 14 horas depois da morte do Hans, ele já estava muito cansado e já estava na hora de encontrar pelo menos pessoas ou cavaleiros. Estranhamente, todas as pessoas que ele encontrava estavam querendo confiar nele. Era meio estranho, mas ele não queria participar de nenhum grupo agora. Ele queria encontrar um bárbaro para ter um companheiro noturno, perguntando se alguém tinha visto por um, mas sempre diziam que não. Ele talvez devesse deixar as esperanças de lado, já que ele não estava encontrando nenhum bárbaro e talvez devesse fazer equipe com outra raça. Enquanto não fosse humano, estava tudo bem, já que os humanos queriam o coração dele, enquanto ele poderia encontrar anões que tinham a espiritualidade parecida com a dos bárbaros ou elfos que mantinham a sua promessa, mas isso não importava enquanto fossem de outra espécie, já que a maioria das outras espécies tinha características especiais diferentes dos humanos. Eles não prejudicariam outros aventureiros apenas por uns míseros trocados como os humanos, quando de repente ele avistou algo interessante. Uma mulher que era uma elfa. Era uma decisão difícil, mas ele tinha que se aproximar dela e começou a conversar dizendo que tinha achado ela. Agora ele encontrou um elfo ferido. Se aproximando dela, percebeu que ela tinha uma ferida no estômago e não achava que ela foi ferida por uma adaga de um goblin e parecia ter sido atacada por outro humano. Se aproximando dela e ela já caiu de joelhos pedindo por favor que ajudasse ela. Ele achou estranho, mas ela disse que por favor deveria deixar essa vez a briga dos elfos contra os bárbaros, já que ele tinha um irmãozinho em casa que precisava dela. Ele, porém, perguntou que porcaria é aquela ou que
que os bárbaros tinham feito com os elfos, já que a maioria dos elfos nos jogos eram frios, e julgando pela aparência, ele achou que ela fosse também, mas se ele soubesse da personalidade dela, ele teria se aproximado de maneira diferente, dizendo que iria se livrar do mal-entendimento, dando um sorriso, mas o sorriso não foi muito bom de agradar, já que ele disse que não tinha intenção de matar enquanto sorria maleficamente. Ela já gritou mentiroso e começou a chorar, perguntando por que ele precisava fazer isso com ela, deixando ela viver dessa vez pelo menos. A questão é que ele não sabia realmente o que os bárbaros tinham feito para o elfo, já que provavelmente tinha sido algo sério. Ele então tirou uma bandagem e umas ervas e entregou para ela, já que ela deveria cuidar dos ferimentos, e depois eles conversavam. Eram folhas de lítio que poderiam parar o sangramento e ajudar na cura, e o motivo de ajudar alguém é porque ele também tinha um motivo. Ela então começou a achar confiável, mas disse que iria se curar. Ele avisou que precisava de um companheiro noturno para poder dormir, e ela estava machucada e cansada. Não tinha outra escolha senão aceitar a ajuda, e essa era a situação onde os dois poderiam se ajudar. Depois que ela terminou de se curar, ele começou a achar que ela era bem habilidosa e poderia ser uma parceira de equipe, já que ela parecia confiável, e disse que seu nome era Bjorn, filho de Jandel, e ela informou que o seu nome era Erin, e por que ele realmente estava andando por aí, e ela também. Ela disse que ela era uma elfa e ele um bárbaro. Normalmente eles não faziam equipe, já que bárbaros e elfos eram hostis um contra os outros. Ele então pensou que era algo que aconteceu no passado, e era bem relevante, mas essa era a primeira vez que ele escutava sobre essa história no jogo. Ela então disse que a guerra acabou fazia 10 anos atrás, e não guardava rancor contra os bárbaros, por isso ela não queria lutar contra ele. 10 anos atrás era pouco tempo, mas tá bom, né? Ele disse que não guardava nenhum rancor também, e ela já ficou feliz. E então ele disse que se ela gostaria de se tornar companheira dele noturna, avisando que estava incrivelmente cansada agora. Ela pensou que os bárbaros consideravam a sua honra de guerreiro como a coisa mais importante, e perguntou se ele poderia jurar pela sua honra de guerreiro que não prejudicaria ela. Ele então pensou em um juramento, e é claro que ela juraria pelo nome da tribo dela também, já que ele não estava nem aí para essa honra de guerreiro. Ele disse que sim, concordando, mas deveria deixar ele fazer isso primeiro, e ainda avisando que seu nome não era Senhor, mas Bjorn, filho de Jandel. Ele não sabia sobre Bjorn, mas ele só tinha 20 anos de idade, e prometia pela honra de guerreiro dele que ele não feriria ela, e é claro que ela também fez a mesma coisa e jurou, e então os dois prometeram, e agora finalmente ele poderia ter um sono digno, dizendo que então ela deveria dormir primeiro, já que tinha certeza que ela preferia assim também. Porém ela disse que não, e o nosso potinha rapidamente já deu o relógio para ela, dizendo que deveria cuidar daquilo já que era muito caro, e avisando que na hora certa ela poderia trocar. Ele estava muito irritado, pensando na dificuldade só para poder dormir naquele lugar, mas nunca que ele poderia fingir que estava dormindo por uns minutos, e depois de um tempo dormindo, ele acordou, sendo gritado por senhor, perguntando que horas eram, e ela explicou que já faziam 2 horas, e então ele decidiu ser gentil e deu o saco de dormir para ela também, avisando que ela poderia usar também como travesseiro se quisesse. Ela já ficou feliz e rapidamente já foi mimimi, daquele jeito, usando e agradecendo. Rapaz, quando a cabeça da elfa encostou no chão, ela dormiu igual uma pedra. O Bjorn pensou que ela estava talvez mais cansada do que ele. Parecia que tinham se passado 5 dias, mas tinham sido 3, já que ele tinha todos esses pensamentos inúteis na cabeça dele, achando que ele estava se sentindo melhor agora, me se perguntando o que iria acontecer com ele na vida real, mas mal sabia que o corpo dele tinha entrado para dentro do jogo. Era melhor até mesmo parar de pensar naquilo, mesmo se ele voltasse não tinha nada lá para ele, e se ele pensasse muito, talvez a sua força de vontade até se quebrasse. Após alguns turnos de guarda, era a hora de partir, e faltava 10 minutos para eles irem embora, se perguntando se ele deveria pedir a ela de novo para dormir mais um pouco, já que era uma elfa, e ela iria se esforçar na batalha ou talvez se juntar com ele, mas se eles se tornassem aliados, ele precisaria dividir as recompensas com ela, então a sua parte iria diminuir. Mesmo que os goblins tivessem aparecido aos montes naqueles 3 dias, ele poderia facilmente matar 3 a 4 goblins sozinho, segurança ao dormir ou mais cristais mágicos, o que era mais lógico para ele, quando de repente alguns humanos apareceram, e eles começaram a cochichar dizendo que era a elfa que eles estavam procurando, e achando que sim, já que o arco e as flechas eram parecidos. Perguntaram então ao bárbaro qual era a sua relação contra aquela elfa. Ele porém disse que não tinha razão nenhuma para dar satisfação a eles, já que eles estavam dormindo, e não tinha obrigação de responder. Os caras já ficaram com medo e dizendo que entendiam e se virando e indo embora. Ele pensava que tinha um pressentimento horrível a respeito daquilo, já que eles definitivamente estavam atrás dela, acordando
acordando a Erin rapidamente e ela queria só mais uns minutinhos para dormir, mas ele ficou bravo e disse que ela estava prestes a morrer e ainda assim queria continuar dormindo. Ele tentou acordá-la mexendo pra caramba, mas ela continuou fingindo que estava dormindo. Ele então puxou ela e perguntou por que ela não estava levantando. Ela disse então que poderia ser abandonada por ele. Ele pensou que se era com isso que ela estava preocupada, e então com certeza faria parte da equipe dele, perguntando o que tinha acontecido, e ela explicou que absolutamente nada. A questão então era como eles conheciam ela, já que eles provavelmente eram do mesmo clã humano que tentou ferir, mas o símbolo nas roupas dele era algo que eles chamavam de União Cristal, e na verdade significava que eram mais de 2 pessoas, pensando que talvez deveria abandonar ela, mas ela só tinha 20 anos e pensou que poderia ajudá-la, já que também seria bom ter alguém na equipe. Agora, ela explicou que encontrou-se no seu primeiro dia dentro do labirinto, tendo alguns companheiros noturnos, e ela sentiu algo estranho e então abriu os olhos enquanto dormia, e quando ela estava acordada, alguém estava em cima dela, dizendo que ela poderia dormir um pouco mais. Foi aí que aparentemente ela acabou ferindo o gerente de um clã que fazia negócios no primeiro andar, e de um jeito, infelizmente, ela acabou cortando o negocinho do cara pra fora, correndo e avisando que achava que eles usavam pedras de mensagem para continuarem perseguindo, e essas pedras existiam no jogo enquanto ele jogava. Ele disse que precisava de mais detalhes, e o alcance dela era de mais ou menos 300 metros, e isso poderia atrapalhar eles bastante, achando que isso é equivalente aos rádios de comunicadores. Ele porém perguntou por que raios eles continuavam perseguindo ela, já que o que ela tinha feito foi normal, mas ela disse que quando ela estava fugindo, ela arremessou a faca dela e aconteceu que cortou o negocinho dele no lugar que não podia ser colocado de volta, nem com as magias mais fortes. Era algo que realmente muito perigoso, e ela ouviu que ficou bem feio e nem conseguiu colocar de volta com poções. A razão era mais que o suficiente para perseguirem ela, e com certeza o nosso platinha ficou com medo depois disso, pelo menos pensando que isso poderia ser chamado de karma. De repente ela percebeu que tinha alguém seguindo eles, e ela começou a dizer que eles estavam provavelmente a 150 metros, e estavam uma distância grande o suficiente para não sentir nada, mas parecia que ela não estava mentindo, e com as habilidades dos elfos ele poderia confiar, dizendo que eles poderiam apertar o passo de boa, mas o ferimento dela parecia estar abrindo um pouco, e ela era dura na queda, e então eles iriam se esconder e fazer um ataque surpresa, já que mesmo com eles apertando o passo, a distância não iria diminuir, e iria ficar cada vez mais perigoso, já que eles tinham que eliminar o alvo deles, e era isso que ele iria fazer. Mas se eles matassem aquele miserável, não poderiam voltar atrás, porque isso era algo muito perigoso, e teria que ser com muito cuidado, perguntando se ela era muito boa ou não na arco e flecha, e ela disse que era boa em lavar roupa e limpar a casa. Meu Deus! E é claro que ele disse que não estava falando sobre isso, já que era em combate, e ela falou que era muito boa com arcos, já que também conseguia usar magia espiritual e elemento do fogo. Ela era basicamente perfeita para ajudá-lo, perguntando se já tinha matado alguém antes, e ela informou que não, mas ela conseguia. E então ele disse que entendia, concordando com ela, perguntando se ela gostaria de se tornar sua companheira, já que até eles saírem do labirinto, ele poderia pegar 9 pedras e deixar uma com ela, sem reclamações. Ela concordou rapidamente, já que ela nem sairia viva daquele lugar, perguntando qual era a distância do cara entre eles, e disse que era 100 metros, vendo então um buraco e entrando lá, que eles iriam fazer um desvio. Ela já ativou a iluminação de fogo com o espírito, dizendo que eles poderiam andar ali por conta própria, já que parecia que eles estavam muito perto, e deveria cancelar a invocação agora e se preparar para atacar. O cara apareceu já atrás deles, e ele já pediu para Elry bem baixinho atirar nele. Ela começou a mirar, preparando para dar um tiro daqueles, e meu parceiro, a bala foi forte, porque acertou a cabeça e atravessou rapidamente. Ela já ficou nervosa, mas ele disse que foi um belo tiro, dizendo que se tivesse hesitado poderia ter colocado eles em perigos. Quando se aproximou, pegou a pedra de comunicação e viu que eles estavam conversando, e o nome do morto era Serdin, e eles começaram a perceber que tinham perdido eles para aquela elfa miserável, e deveriam se reunir no distrito dos Goblins. Ele esperava que esse tal de Serdin tivesse itens mais interessantes, mas na verdade não tinha muito. Uma bolsa cheia de cristais mágicos, 2 adagas e uma poção
poção no seu cinto, e as roupas que ele estava usando ele trocou e disse para Elfa usar, mas ela avisou que parecia estranho, mas a parte superior era muito melhor e de couro, e também iria protegê-la melhor dos golpes do inimigo. Ela então começou a perguntar como é que funcionava rapidamente aquela pedra de mensagem, e ela disse que deveria ter um botão para apertar, e quando ele apertou, começou a ouvir a mensagem, e a mensagem dizia que Ced estava perseguindo aquela elfa maldita, e de repente ela não respondia mais, avisando que a recompensa era de 10.000 ouros pela cabeça dela, o que deixou ela muito nervosa, mas ele disse que não deveria se preocupar, já que deveria invocar o espírito e eles iriam viajar pelas bordas, já que eles estavam indo para o segundo andar, e rapidamente eles começaram a se movimentar. Ela perguntou se ele tinha certeza que iria para o segundo andar, e ele disse que sim, já que seria mais difícil de ser encontrado lá. Ela não entendeu muito bem, mas ele disse que ficaria tudo bem se eles ficassem perto da entrada, já que eles eram uma boa combinação juntos. Ela não entendeu muito bem sobre o que ele estava dizendo e já ficou coradinha, já que um tanque e uma elfa poderiam atacar bem em distância, e se fosse fazer um grupo com a Elwin, o primeiro andar não iria render um bom lucro, mas no segundo poderia gerar bastante. Ela porém disse que essa era a primeira vez como eles poderiam ir para o segundo andar assim de cara. É como se eles tivessem ido para um covil de orcs a fim de evitar os goblins, quando de repente chegou mais uma mensagem dizendo que se achasse aquela elfa eles dariam o direito de desfrutar dela no lugar dos 10.000 ouros também. É claro que ela já ficou mais nervosa ainda. Ele disse que não deveria se preocupar, mas estava tão sinistro que eles disseram que poderiam cortar o braço ou uma perna dela se ela resistisse muito, fazendo questão de deixar a parte mais importante. O cara queria vingança mesmo, ô louco. Ela já estava muito nervosa, dizendo que com certeza ela iria para o segundo andar. Ele achava que foi uma boa hora, já que realmente ele não precisava mais convencer ela, mas a questão é que ele também estava ficando irritado. Ele poderia muito fácil vencer esses caras lutando contra eles, e se ele tivesse autoestima ele poderia fazer algo bom, mas seria melhor dos dois mundos se eles não se encontrassem, já que não havia razão para eles lutarem. Ela então perguntou se ele sabia como chegar ao segundo andar. Ele disse que não, mas sabia o caminho mais ou menos. Se eles continuassem seguindo por norte, eles chegariam eventualmente. A dungeon era feita de um jeito que você poderia continuar seguindo a escuridão e chegaria a um portal, já que a escuridão representava o caminho que levava para os andares superiores. Ela pediu para que ele esperasse, avisando que tinha uma armadilha de goblin bem ali. Ele então percebeu que os goblins não apareciam quando estavam envoltos do espírito de luz, pensando que ele realmente foi muito azarado, mas ela disse que poderia cuidar, dizendo que ele poderia descansar um pouco, e depois que ela andou um pouquinho, parecia que ela não sabia cuidar muito bem dos goblins, dizendo que ela tinha que desativar o espírito, e quando ela desativou, 2 goblins já apareceram para esfaquear ela, mas rapidamente ela desviou e já conseguiu acertar a flecha e matar um rapidamente. O outro já veio correndo na direção dela, mas ele não acertou o vento, porque ela conseguiu desviar e acertar bem no tengo dele. Ela então ficou feliz, perguntando ao senhor como ela tinha saído, mas ele disse que ela foi bem. Não havia dúvidas de que ela era uma elfa, a julgar pela habilidade com o arco, e ela ainda entregou os cristais para ele, já que ele ficava com 9 e ela com 1, de acordo com o planejamento. E ela disse que agora ela poderia comprar algo que o irmão dela, caçula, sempre ficava pedindo, e se eles continuassem progredindo assim, ela iria ganhar um pouco de dinheiro também. Ele disse certo e que ela deveria trabalhar duro. Bjorn e a elfa já entraram dentro daquele teleporte, porém é claro que eles já caíram daquele jeito. Ele se espalhafou todo no chão, cuspindo até sangue, enquanto ela caiu totalmente bem. Ele tava com inveja da agilidade dos elfos. Ela porém tava feliz da vida, que era a primeira vez caindo de um portal, isso porque ela pousou perfeitamente, e atrás dele era a área norte da floresta Goblin, do segundo andar. Realmente havia um portal atrás deles que iria levá-los de volta ao primeiro andar quando eles quisessem, e ele não sentia nenhum ser dentro de um raio de 50 km. Graças às estrelas no céu, ela também conseguia chegar muito bem. Entretanto, não iria ficar mais claro, mesmo com o passar do tempo, já que eles estavam dentro de um labirinto. Ela, porém, nunca sabia que o segundo andar era uma floresta, e ele informou que era a floresta dos goblins, muito mais perigoso e uma região diferente. E no leste tinha Covil das Bestas, no oeste a Terra dos Mortos e no sul, montanhas rochosas e escuras. E aí então começou a dizer que se lembrava, porém ele avisou que era isso mesmo, e já que ela sabia o caminho de volta para a cidade, eles iriam voltar automaticamente assim que o labirinto fechasse, o que equivalia a 168 horas para o primeiro andar e 240 para o segundo. Quando o tempo acabava, o labirinto mandava os exploradores de volta para a cidade. O Bjorn disse que a União Cristal não iria vir ali, já que eles mal conseguiam trabalhar junto. Eles iriam ficar ali no segundo andar antes que as 168 horas acabassem, e depois voltariam ao primeiro.
dinheiro, mas eles não podiam ficar do lado do portal o dia todo, então iriam explorar pouco a pouco aquele lugar, dizendo a Irving que iria na frente. Ela disse ok, concordando tranquilamente. Era nostálgico aquela floresta, já que ele jogou bastante naquele lugar. Ela disse que mesmo que soubesse que tinha monstros ali, parecia um pouco um santuário das fadas, e tinha armadilhas, então deveria tentar seguir os passos dela, já que ali mesmo tinha uma escondida no meio do mato. Ele porém disse que não via nada. Ela já tacou uma pedrinha e voa lá, a armadilha se ativou, perguntando o que ele achava, já que de repente ela parecia bem confiável depois de ter matado alguém. Ele achava que ela era realmente boa em jogar pedrinhas, mas não tinha mais como elogiar ela. Ela porém com aquele elogio se acabou todinho. Já virou colocando moral, dizendo que ela não devia se animar tanto com algo tão pequeno assim, já que ela era uma exploradora completa, e ouvindo aquelas palavras ela já ficou feliz, dizendo que agora ela é uma exploradora, e era bem fácil de manipular essa menina, pelo menos pensou ele. Ela então disse que as armadilhas de goblins estavam se espalhando cada vez mais, e diferente do primeiro andar, tinha armadilhas em uma área que não significava que tinha goblins por perto, o que era estranho demais. Algumas das vezes podia acontecer de ter goblins mutantes que eram guerreiros ou arqueiros, e tinha mais mutantes à medida que você caminhava para o exterior da floresta. O monstro de rank alto também poderia aparecer, mas isso não deveria importar, já que eles planejaram ficar próximos do portal, e então eles iriam se livrar de todas as armadilhas ao redor e começar a largar a área de busca. Se eles mantivessem a situação perigosa, eles poderiam começar a correr imediatamente para o primeiro andar, ativando todas as armadilhas, já que seria horrível se eles estivessem correndo e pisassem em uma. Porém, de repente, ela já ativou a miopia dela, dizendo que um grupo de goblins estava vindo. Ela perguntou quanto, mas ela não sabia direito, mas parecia ter uns 10, e parecia também que ainda não tinham encontrado eles. Eles iriam lutar, mas com perto eles chegassem, eles seriam notados, já que ela sozinha ela conseguia chegar a uns 30 metros deles. Ela já foi na frente e ele achava incrível como ela não fazia nenhum barulho, mesmo andando por toda aquela grama. Achava que realmente elfo era uma habilidade muito forte, e então ela já começou a localizá-los e disse que eles estavam ali. Já preparou para dar aquela flechada, chamando a atenção de todos eles. Ela até perguntou se tinha acertado um, que já era vantagem, mas ele não conseguia ver de muito longe, e então pediu para que ela ficasse atrás dele enquanto ele avançava em direção aos goblins, já que ele usava muita intimidação para lutar contra aqueles bichos, mas em vez disso o coração de guerreiro dele começou a bater mais forte. Ele então começou a gritar com todas as forças por Esparta, e já matou os dois goblins só com um golpe. Já mandou o bichinho voando, os outros já estavam vindo, mas ele se manteve firme, jogando todos para o alto, e é claro que a arqueira estava dando aquela combinação junto com ele. De repente um goblin apareceu e quase cortou o pescocinho do nosso protagonista, mas ele conseguiu desviar por pouco. Mesmo aqueles bichos sendo pequenos, eles juntos em quantidade eram uma desgrama. É claro que ele disse que se estivesse sozinho seria muito mais difícil, mas a arqueira já pegou e deu um headshot na cabeça do bichinho, e ela estava bem tranquila. Ele ficou mais irritado ainda e começou a mandar todos aqueles goblins vir. É claro que ele deitou a porrada em todos eles. Depois disso eles começaram a pegar os spoilers e já deu a recompensa dela, que era 2 moedinhas, comparado a ele que ficou com 18. O cara é um salafrário, mas tá bom, né? Depois daquele roubo ele começou a dizer que eles iriam continuar andando, já que ele estava ansioso para ver o quanto ele conseguiria ganhar até o fim desses 4 dias. E ela nem sei quanto que vai ganhar, mas assim que eles começaram a explorar no raio maior de 3 km, grupos de goblins começaram a aparecer a cada 5 minutos. Eles tinham um arqueiro dessa vez, porém o miserável ficava invisível e desaparecia. Aquilo era magia de furtividade. Isso era sinistro, se você não tivesse ligado você morria na hora com um dardo na cabeça. Depois disso ele já esmagou todo mundo, porém aquele goblin invisível já deu um tiro no nosso protagonista. Ele estava ligado e graças à sua miopia ele conseguiu desviar por pouco, meu parceiro. O goblin então apareceu, e é claro que depois disso ele já foi pra cima com tudo e não sobrou nada pro bichinho, já que ele foi amassado no martelo. A arqueira tava toda cansada, se perguntando quanto tempo que eles estavam andando por aí. Ele disse que por volta de 15 horas, mas eles poderiam dormir primeiro se quisessem. Ela disse que o saco de dormir, o cobertor tava onde, já que ela queria dormir. Não deu 10 segundos, ela já caiu igual uma pedra desmaiada no chão. Ela nem fazia barulho quando tava dormindo. Talvez aquilo fosse seguro demais pra ela, mas eles caçaram por 15 horas e ganharam mais recompensa do que jamais imaginaria no primeiro andar, mas começariam a encontrar outros exploradores à medida que eles expandissem a área de exploração. Todos eram grupos de 3 ou mais, e algumas vezes eles
tinham espécies de outro mundo. Claro que só passaram por eles todas as vezes, mas a energia era drenada só de vê-los. Ele realmente achava que os exploradores eram mais assustadores do que os goblins, especialmente agora que ele tinha um motivo para ficar preocupado e um problema que ela fosse tão bonita assim. Porém, ela já acordou e ouviu ele dizendo que ela era bonita. Ele já mandou ela ir dormir logo, já que ela estava roncando agora há pouco e já tinha acordado. A bichinha era muito ligeira, o que realmente deixou ela muito feliz com o elogio. Depois disso, no quarto dia, eles já começaram a lutar com mais goblins e ficou cansado pra caramba. Na vez do cochilo dele, ela ficava em cima dele esperando ele acordar. No sexto dia, alguns aventureiros passaram, mas ela se escondeu atrás dele. E o sétimo dia chegou. Finalmente a hora de sair do labirinto. Faltava 2 horas e 47 minutos até o primeiro andar fechar. E ela estava cansada e não aguentava mais ter que dormir naquele lugar. Ele disse então que eles iriam voltar, já que era melhor chegar lá mais cedo do que se atrasar. Porém, as armadilhas tinham retornado e os grupos de goblins que eles tinham derrotado pareciam estar respawnando. Talvez eles tivessem que lutar mais um pouquinho. E de repente aqueles goblins já estavam sendo derrotados pela arqueira e por ele em questão de segundos. Ele sozinho dizimava quase todos eles agora. Tinha momentos que simplesmente ele ficava parado enquanto a arqueira ficava atirando em volta dele. Depois disso apareceu outro goblin, mas com a intimidade que ele estava tendo com a arqueira, ele já ficava parado e os goblins só saíam morrendo enquanto tentavam acertar ele. O tempo de matar todos os goblins tinha encurtado e já deu um bom trabalho a Erin. Ela já ficou todo feliz com ele, quando de repente ele disse que ela tinha crescido muito e ela já apontou para um goblin que estava saindo uma essência azul dele, perguntando se aquilo era a essência de um goblin arqueiro. Ele pensou que logo naquele lugar era loucura, já que a essência era parte de um sistema de habilidade da dungeon que dava uma habilidade passiva e ativa a cada atributo variável dependendo do monstro que era derrotado, e a essência era algo raro de aparecer, por isso o destino dos personagens dependia de quais essências eram pegas. Mas o nosso protagonista não tinha interesse nenhum nesse, perguntando se ela queria, já que aquilo era sorte demais, e ele tinha um bom pressentimento quanto a isso. Ela perguntou se iria virar um goblin depois de comer aquilo, mas é claro que não. Ele até informou que o cara que estava caçando eles tinha comido a essência de um lobo do primeiro andar, e com isso eles conseguiram farejar eles com muita facilidade, perguntando se ela queria. Ela então disse que sim, já que se ele não quisesse ela poderia ficar mais forte com aquilo. Ele já tinha uma essência em mente, a qual ele iria procurar, e se ela prometesse ajudar ele, com certeza ela poderia ficar com essa essência, quando de repente, alguns aventureiros vendo aquela luz azul apareceram, gritando para não se mexerem. O bárbaro e a elfa deveriam ficar parados, e o que raios eles estavam fazendo? Ela perguntou o que eles queriam, já que não precisava mais respondê-lo, disse o bárbaro, segurando ela e jogando em cima da essência. Eles ficaram muito bravos, perguntando por que comeram a essência deles, já que nem foram eles que encontraram. Depois disso, ela já ficou com o peito brilhando azul e agradeceu. Porém, era claro que os aventureiros gostariam disso para vender ou para a equipe deles, já que eles estavam em desvantagem numérica e precisavam daquilo o mais rápido possível, e perguntou se eles estavam prontos para poder lutar, já que eles poderiam vir com tudo para cima dele. A questão é que eles vieram mesmo e o nosso protagonista começou a correr igual um louco, já que ele podia fugir, chegando no portal e indo embora para o primeiro andar. Ela achou que 4 caras eles poderiam lidar, mas no primeiro andar eles poderiam ir embora e não precisariam enfrentar esses babacas. Mesmo que eles seguissem eles provavelmente iriam acabar no mesmo lugar que eles, e eles eram um grupo de 4, e isso era um bom número para um raid no segundo andar. Porém, eles estavam vagando por aí na entrada da dungeon, significava que eles provavelmente estavam planejando voltar para o primeiro andar na cidade no sétimo dia. Em outras palavras, eles estavam fazendo o mesmo que eles. Ela realmente entendeu quando de repente percebeu, e ela então percebeu também que eles estavam vindo atrás deles. Aquilo poderia parecer coincidência, mas apareceram goblins na frente também, e ela deveria guiar a direção enquanto eles corriam, quando então uma flecha foi direto para o pescoço dela. O nosso bárbaro conseguiu puxar ela a tempo, e é claro que aquela flecha não era de um goblin, mas sim de um arqueiro, dizendo então que eles estavam em 5 e não em 4 pessoas. Ela porém disse que conseguia desviar sozinha com o pescoço quase esganado, e o arqueiro miserável atraiu os goblins enquanto os outros 4 estavam indo cercá-los pela lateral da dungeon, e eles teriam que lutar e usar os seus poderes. Ela então perguntou se teria que usar aquilo, e ele disse que sim, ativando a habilidade do goblin para poder ficar invisível. Ela nem sabia se estava funcionando ou não,
não, mas ele disse que sim, já que com a força de vontade ela conseguia, dizendo que deveria pegar a mochila, já que ele não poderia carregar peso. Ele iria lutar na frente, enquanto ela iria encontrar o dono da balestra, que deveria matá-lo. Ela achou que era muito perigoso ele fazer aquilo sozinho, mas eles não tinham muito tempo e deveria ficar escondido, e quando ele mandasse o sinal, atirar no cara da balestra. Ela não podia errar de jeito nenhum e não deveria fazer nada até a hora chegar. Ela gritou espera, mas ele já foi correndo em direção aos goblins, e chegando lá, ele pensou que ele seria o suficiente. Quando ele chegou lá, infelizmente já estava cercado pelos goblins, mas avançou dizendo que aqueles miseráveis não iriam parar ele, e já foi martelando todos eles. Em questão de segundos já tinha matado 4, e outros já estavam vindo em grande quantidade. Dessa vez ele tinha pegado uma dúzia, mas o escuro estava salvando ele, quando de repente ele percebeu que um goblin conseguiu passar da defesa e acertou uma faca bem nas costas dele. Ele já pegou aquele goblin e matou ele na hora. Ele realmente, sem o suporte da Erin, passava um pouco de sufoco, mas os ferimentos ainda estavam se acumulando pro azar do nosso Protinha, e depois disso ele já ficou um pouco cansado, achando que estava ficando muito perigoso. De repente, uma bala de flecha veio na sua direção, e só que dessa vez foram duas. Uma veio pela frente e a outra por trás, decidindo que uma era do Goblin arqueiro e a do outro do cara da balestra, o que infelizmente era impossível de bloquear, e por isso ele iria bloquear a flecha da balestra, já que provavelmente a intenção era de matar. A do Goblin era muito ineficaz, acertando no braço dele infelizmente, porém a flecha que atingiu ele no cotovelo estava envenenada, e com isso o braço dele acabou perdendo movimento. Ele só tinha o braço direito agora e precisava escolher entre o escudo e o martelo, e é claro que ele escolheu o escudo, já que ele poderia se proteger e usar aquele aço para atacar. Mesmo assim, ele poderia facilmente matar os goblins com o martelo, mas daí ele iria conseguir bloquear os ataques da balestra, derrotando então mais um goblin. Mas mesmo se esforçando tanto, parecia que os goblins não acabavam, e a quantidade também não. Depois, os outros dois que sobraram começaram a fugir, e ele pensou que não precisava ir atrás daqueles que estavam fugindo, já que ele conseguia aguentar, se livrando daqueles goblins bem sozinho. Os outros soldados, observando tudo, pensaram que aquilo era inesperado e impressionante, mas ele sabia que ele não conseguia vencer todos eles. Sem o cara da balestra, iria dar com certeza ruim, e ele tinha aparecido agora, dizendo que eles queriam a vida daquela elfa, mas ele nem respondeu, mandando todos eles pra cima, já que ele se realmente achava o bonzão. Ele estava todo cheio de energia. Após matar todos aqueles goblins, ele deveria lutar, já que parecia que ele também estava machucado, e se dissesse onde a elfa estava, ele deixava ele ir. Porém, ele disse que achava que ele não era tão burro assim, e foi aí que eles começaram a avançar com tudo em direção a ele. Os miseráveis tinham samurai, arqueiro com balestra, e ainda por cima estavam totalmente preparados, se perguntando se a Erin tinha achado o cara da balestra, já que ele precisava mandar o sinal agora, e o único sinal que as pessoas desse mundo reconheciam era esse, o dedo do meio, já lançando o dedão pra cima, e pensava que ele nunca teria que usar isso dessa forma. Eles ficaram mais indignados ainda com aquilo, mas o nosso Protinho não tava nem aí, já foi pra cima com tudo com aquele escudo. O cavaleiro pensou que deveria chamar o Elias, já que aquele maluco era muito forte. De repente o samurai já veio tentando cortar ele no meio, mas não conseguiu. Já defendeu, mas pensou que não podia recuar. Ele precisava distraí-los para dar uma abertura para a arqueira. É claro que depois disso já veio um por trás, e ele pensou que essa era a chance dela atacar, quando de repente uma flecha apareceu, e os soldados perceberam que aquela flecha não era do aliado deles, mas o miserável que estava atacando pelas costas tinha um escudo, e começou a gritar, dizendo que o arqueiro deveria focar no bárbaro e iria bloquear todas as flechas, já que aquela miserável da elfa estava ali. Ele facilmente estava defendendo tudo, e o nosso protagonista pensou que aquele escudeiro era um miserável, já que ele planejava bloquear tudo sozinho. Ele só precisava lidar com o samurai e com o espadachim, mas infelizmente ele acabou sendo acertado por trás pelo samurai. Ele não conseguiu usar o seu braço esquerdo, e se pudesse seria totalmente diferente, mas ele de repente deu uma escudada naquele cavaleiro, mandando ele pra muito longe. O nariz dele já ficou roxo, mas é claro que o nosso protagonista já virou com tudo, desviando do golpe daquele samurai e se afastando. O samurai, porém, pensou que ele era muito ágil. Enquanto isso, ele já foi sendo salvo pelo escudeiro, já que ele iria bloquear as flechas, e de repente o escudo dele começou a pegar fogo, e ele já disse boa pra arqueira dele, já que era perfeito. Agora sua arqueira era muito mais gênia, usando
usando a habilidade espiritual. De repente, ele estava contra 3 agora, já que não tinha jeito, aquilo parecia péssimo. Então o espadachim começou a correr dizendo que iria cuidar da elfa, porém ele disse que não tinha como persegui-lo agora, enquanto lutava com o samurai e com o escudeiro, tendo que confiar aquele homem a Eren. Porém o samurai já veio com tudo e já foi tomando uma escudada, mas ele foi muito rápido e conseguiu desviar. Infelizmente o escudo pegou no cara que estava atrás, mandando ele para longe. O samurai tentou cortar a barriga do nosso protagonista, mas ele disse que agora ele estava sozinho, queria ver ele vencer. Depois dessa, ele já veio com um ataque de escudo, perguntando até quanto que ele iria conseguir esquivar, acertando bem na cara daquele samurai e segurando na blusinha dele, falando que ele estava muito irritado e agora iria acabar com ele. Ele pegou o samurai, já puxou para perto e já foi com a boca em direção ao Gogó, já puxando tudo e matando o samurai daquele jeito. Ô, rapaz, o cara tava com fome, hein? E então ele disse que o cara era nojento, e enquanto a Eren já apareceu gritando por ele, perguntando se ele estava bem, avisando que ele deveria beber aquilo e não passar na ferida, já que ele tinha sido envenenado e aquilo iria curar ele de dentro para fora, porém a dor seria maior. Ele então aguentou e sentiu cada vez doendo. Ele então disse que eram 11h30, tinha se passado 10 minutos, restavam 40 minutos até o andar primeiro fechar, e de repente ele mandou a Eren tirar as roupas. Ela pensou que era ela, mas na verdade ele disse que ela era maluca, tirar a roupa dos pessoal que eles tinham derrotado. Já começou a pegar todos os equipamentos e dizer que eles iriam usar. Ela até pegou a besta que era melhor do que a flecha dela e começaram a correr em direção ao portal, já que eles precisavam entrar o mais rápido possível. O negócio já estava fechando, faltando 40 segundos, e eles conseguiram finalmente voltar. Ela achou que tinha sido muito divertido. Ele já não gostava, já que ele era sempre jogado de uma forma muito ruim do portal. Ela agradeceu ao bom trabalho dele. Ele disse que faltava pouco tempo para eles saírem dali e que eles se encontrariam no lugar chamado Baleia Negra, na taverna. Eles disseram que sim. Depois disso, o labirinto foi completamente fechado na parte 1 e o personagem estava sendo enviado para Rafidônia.